EADBR, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. Você conhece ou sabe do que se trata a memória coletiva? No podcast de hoje, convidamos a tutora Maria Josiele Castro Polo, licenciada em Pedagogia, especialista em interdisciplinar linguagens e culturas na Amazônia, para falar sobre o tema. Para falarmos de memória coletiva, temos que saber quem foi Maurice Robervax. Robervax nasceu em Reims em 11 de março de 1877, sociólogo francês da Escola do Caimiana. Estudou filosofia em Paris e, como professor, lecionou na Alemanha, França e Estados Unidos. Entre suas obras destaca-se a memória coletiva. Morreu em 16 de maio de 1945 em um campo de concentração nazista. Consagrou-se como um importante sociólogo da Escola do Caimiana. De acordo com Silva, 2013, Robervax criou a categoria de memória coletiva, por intermédio da qual postula que o fenômeno de recordação e a localização das lembranças não podem ser efetivamente analisados se não for levado em consideração os contextos sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória. Em seu livro, ele trata de memória coletiva e memória individual. A memória, na concepção de Robervax, é um processo de reconstrução, devendo ser analisada, levando-se em consideração dos aspectos. O primeiro refere-se ao fato de que não se trata de uma repetição linear dos acontecimentos e vivências no contexto de interesses atuais. Por outro lado, se diferencia dos acontecimentos e vivências que podem ser evocados e localizados em um determinado tempo e espaço, envoltos num conjunto de relações sociais. Nossas lembranças permanecem coletivas. Elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós tivemos envolvidos e com objetos que só nós vimos. Se a imagem se funde tão intimamente com as lembranças e se elas parecem emprestar a estas sua substância, é que nossa memória não é uma tábula rasa. Em O Esquecimento pelo Desapego de um Grupo, o autor assinala que é necessário que as lembranças sejam reconstruídas e reconhecidas pelos membros do grupo. A memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, já que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. É construída a partir de lembranças e referências próprias do grupo, nada mais do que um ponto de vista sobre a memória coletiva. No tema, o autor trata da possibilidade de uma memória estritamente individual. Só temos a capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou mais grupos e de nos situar novamente em uma ou mais correntes do pensamento coletivo. Aqui ele defende três: a lembrança de infância, a lembrança de adultos, a lembrança individual como limite das interferências coletivas. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com os outros meios. No item A Memória Coletiva e a Memória Histórica, ele cita: carrego comigo uma bagagem de lembranças históricas que posso ampliar pela conversação ou pela leitura, mas é uma memória emprestada e que não é minha. Lembranças reconstruídas. A lembrança é uma imagem engajada em outras imagens, uma imagem genérica reportada ao passado. Lembranças simuladas. Uma cena do nosso passado pode nos parecer íntegra, porém, se alguém dela participou ao narrar, geraria dúvida, pois é impossível que essas duas pessoas o reproduzam com traços idênticos. Dessa maneira, a lembrança é resultado de um processo coletivo, estando inserida em um contexto social específico. Em A Memória Coletiva e o Tempo, o autor defende que a nossa memória se apega mais ao fato vivido do que àquele que entramos em contato através dos livros. A família é constituída de um conjunto de relações internas mais numerosas e mais complexas, mas impessoais também. A transformação do grupo familiar é como um novo ponto de partida.
No título A Memória Coletiva e o Espaço, o lugar ocupado por um grupo não é um quadro negro sobre o qual escrevemos e depois apagamos os números e figuras. Se os habitantes de uma cidade ou um quarteirão formam uma pequena sociedade, é porque estão reunidos numa mesma região do espaço. Assim, não há memória coletiva que não se desenvolva no quadro espacial. E por fim, a memória coletiva dos músicos. Quando ouvimos ruídos, freadas, sons familiares da voz humana, um timbre familiar, tudo nos remete à memória de algo que vivemos, presenciamos ou ouvimos falar. A linguagem musical é uma linguagem como as outras, isto é, supõe acordo preliminar entre aqueles que a falam. A música se desenvolve totalmente no tempo e para retomá-la é preciso recriá-la sempre. Segundo Hebervax, para recordar é necessário que o nosso pensamento não deixe de concordar em certo ponto com os pensamentos dos outros membros do grupo. Desse modo, esquecer determinado período, fato, evento de nossa vida é perder também o contato com aqueles que compunham o nosso grupo social. A memória coletiva é compreendida, defendida por Hebervax como um processo de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo social. Eu fico por aqui e até a próxima. E você, estudante, quer saber mais? Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.